Clínica da Alma de hoje, como já falamos, vamos falar sobre sonhos, né? E é muito bom a gente falar sobre sonhos, né? Quem não sonha com algo a realizar, mas o sonho, ele tem a gente pode tratar o sonho de uma forma geral também. É isso que a gente vai compartilhar aqui com os nossos pastores. Pastor Rogério, tudo bom, pastor? Tudo jóia, graças a Deus. Pastor Rogerinho, que veio hoje. Muito obrigada pela presença. E o pastor Guerra. Amém. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E o que falar sobre sonhos? Pastor, você começou ali a explicar sobre vários tipos de sonhos, mas eu quero te pedir para ser mais específico sobre cada tipo de sonho, para o pessoal de casa entender melhor como que é essa divisão, né? Tá, primeiro eu vou dar uma introdução aqui, só para o pessoal saber mais ou menos o que é sonho, né? Todos nós sonhamos pelo menos 1 hora por noite. Temos sonhos de limpeza da mente que muitas vezes não lembramos ao amanhecer. Outros sonhos são cargas que recebemos durante o dia. Problemas, alegrias, raivas. Existem os sonhos que estão relacionados com o passado. Sonhos repetitivos e sonhos proféticos que são revelações de Deus ao homem. Que a gente ficou sabendo que você estava vindo, você foi muito bem-vindo. Meu pai também. E numa dessas situações, o Senhor me trouxe um sonho. Então tem muito a ver com, não é só um sonho de revelação do Espírito, mas um sonho que trouxe uma situação. Estava no seu inconsciente, talvez. E que me trouxe cura. Olha. Né? O fato da minha mãe ter ficado grávida exatamente na primeira semana em que ela casou. E é interessante porque depois que eu tive o sonho, eu fiz as contas, a minha mãe casou no dia 22 de outubro, eu nasci no dia 26 de julho, então foram exatamente 9 meses. Nossa. E se você computar, ficaram uns 4 dias. Meu Deus. Só que a minha mãe... E ela não planejava? Não é nem a questão do planejar, porque isso há 52 anos atrás, 53 anos atrás, não tinha muito essa ideia de planejamento familiar, né? Mas o casamento foi um casamento que a família do meu pai não via com bons olhos.
E quando, logo de imediato, a minha mãe fica grávida e aparece grávida, porque minha mãe ela passou muito mal durante todo o período da gravidez. Então ela ficou grávida na primeira semana, naquela semana ela já começou a passar mal. Meu Deus. Então ela viveu um período de tensão durante esses 9 meses de gestação muito conflitante. Sim. Porque, segundo a família do meu pai, a minha mãe não teria casado grávida, a minha mãe não teria casado virgem, ela já teria casado grávida, e isso veio como um peso e uma acusação muito grande. Pressão emocional, né? Então a minha mãe, todo o período, os 9 meses de gestação, foi debaixo dessa atmosfera. Meu Então, Deus. minha mãe, conscientemente, ela nunca me rejeitou. Meu pai nunca me rejeitou, mas aquilo que ela estava recebendo de carga emocional, né, de pressão, estava dizendo, você veio antes da hora. Né? Sim. Então, era essa Isso passou mensagem. pro Exatamente. neném, que, né, você... E o dia que o Senhor me trouxe isso em um sonho, nesse dia eu fui curado. Olha. Então, eu vivi naquele momento uma dinâmica espiritual dentro do próprio contexto do sonho, e eu acordei com aquela situação resolvida e com tudo entendido, porque assim que eu acordei e tive aquela vivência de cura no próprio sonho, eu comecei a fazer as contas e comecei a avaliar algumas falas da minha mãe, alguns comportamentos. E foi uma então experiência... ela não tinha te contado? Não! Você sonhou essa Eu situação? sonhei. Através do sonho. No sonho eu vivi o processo de cura. Que benção. Então, aí depois eu fui perguntar, né? Porque eu já tinha perguntado a respeito de uma situação de rejeição, mas ela não houve nenhuma situação de rejeição. Você foi bem-vindo, você... Né? Inclusive minha mãe, ela fez tudo com muito carinho, muito zelo. Ela costurava e bordava, ela bordou todo o meu enxoval, todas as fraldas, todas as peças, as roupinhas, os pagões, tudo foi bordado por ela. Que interessante. Então não foi uma rejeição consciente, né? Ela desejava o filho, desejava tê-lo, mas a pressão, ela inconscientemente ela associou. Meu filho é a causa disso, não que ela achasse isso. Exatamente. Né? Eu, naquele momento, pelo fato de estar ali, eu era o desconforto. Sim. O que tinha causado todo o desconforto, mesmo que inconscientemente. É incrível, né? Como que a criança ela recebe esse impacto todo. Né? Sim. Ela está ligado pelo cordão umbilical com a mãe, então, na realidade, isso é uma situação super... assim, complicado. Sim. Então, muitas vezes vem esse sentimento, outras pessoas veem aquele sentimento de serem um peso, não é? Um peso para os outros, um peso para os pais, né? São pessoas muitas vezes que desenvolvem uma ansiedade, no sentido, sem saber por que tem essa ansiedade. Muitas vezes elas vivem essa realidade, não é? De um peso, não quer ser pesado para ninguém, sempre quer fazer tudo para se tornar leve para as pessoas. E quando a pessoa associa alguém que está passando por alguma necessidade, então ela sente aquela motivação de fazer com que aquela dor seja menos pesada para aquela pessoa. Só que a motivação, muitas vezes, a pessoa não sabe, ela é inconsciente. Né? É inconsciente. Uma das coisas que acontece muito comigo, Deus fala demais comigo em momentos de decisões a respeito de sonhos. Normalmente o sonho, ele vem testificando aquilo que eu estou orando, ou estou preocupado, ou estou na iminência de tomar alguma decisão, o Senhor fala comigo através dos sonhos. E Deus sempre usa algumas pessoas, eu tenho um amigo que eu posso falar, e Deus deu a essa pessoa o dom de interpretação de sonhos. Então, já isso há muitos anos. Né? Então, assim, eu ligo para essa pessoa, enfim, para justamente, assim, testificar. Muitas vezes Deus já traz a testificação no coração. Né? Acordo de manhã e já vem o discernimento. Ó, isso, sonho é isso, isso, isso. Mas eu gosto de conversar e às vezes Deus dá para essa pessoa uma perspectiva de uma visão diferente daquela que eu estou vivendo, mas que muitas vezes complementa. Isso é tremendo. Então, assim, desde que eu me conheço por cristão,
crente, Deus sempre falou comigo através dos sonhos. Que legal. Né? Às vezes menos, às vezes mais vezes. Né? Em algumas épocas. Eu também sempre tive experiências assim, de Deus falar comigo em sonhos. E alguns amigos até brincavam, mas por que Deus não fala comigo em sonhos? Eu queria também ter esse privilégio. É errado pedir a Deus para que fale através dos sonhos, pastor? O que vocês acham? Não, pode pedir. Entendeu? É porque muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa sonha. Só que ela acorda e ela não guarda o sonho, não anota, né? Sim. E tem gente que sonha todo dia, né? Igual o pastor Rogerinho que sonha todo dia. O dia que ele acorda e não sonhou, ele torna a dormir de novo para sonhar. É uma fábrica de sonho. Tem alguma coisa errada. Eu vou sonhar aqui. O homem é brincadeira. Então, assim, a pessoa Senão talvez que ele não dorme dá. profundamente. Eu sempre falo com as pessoas assim, ó, deixa uma folha do lado, né? Que quando você acordar do sonho, você vai lá e anota o sonho. Para não esquecer. Que muitas vezes o sonho é profético. Uma vez eu tive um sonho com uma pessoa e que o filho dele estava passando por problema. Eu não conhecia o filho dele, aliás, eu nem sabia que ele tinha filho. Eu nem sabia. E eu sonhei que o menino, né, ele estava passando por um problema e eu acordei de madrugada e orei para aquele menino. Que legal. Orei e ministrei sobre a vida daquela criança. Aí um dia na sala, ele trabalhava na empresa, na sala eu vi um retrato na mesa dele e era o menino que eu tinha sonhado. Olha. Aí eu falei, você tem filho? Ele falou, não, é meu filho. Eu falei, rapaz, há pouco tempo eu sonhei com seu filho assim. Ele falou, que dia que foi? Eu falei, tal dia. Ele falou, olha, tinha uns 3 meses que meu filho ia para nossa cama e não dormia no quarto dele. Olha. Nesta noite que você está falando, ele foi para o quarto dele e dormiu. Olha que bênção. Entendeu? Deus Então, te assim, usou havia pra algo ali atemorizando, né? Então, muitas vezes, há uma forma de, né, que Deus está mostrando a pessoa em sonho. E a gente vê os grandes homens aqui, né? José, Daniel, não é? Os sonhos dele. E muitas vezes, quando chegaram perto, né, de Daniel, por exemplo, ele falou assim, olha, eu vou consultar a Deus. E José também. Eu vou ver aqui o que Deus quer com esse sonho. E muitas vezes a gente tem que confirmar com Deus para ver o que Deus quer com aquele sonho. Claro. Né? E dentro da área de cura também, ele pode trazer uma cura para a pessoa desde que a gente vai procurando aonde está aquilo ali. Né? Eu trabalhei com uma menina, por exemplo, que ela uma moça assim dos 20 e poucos anos, ela tinha um sonho que ela voava em cima de uma lagoa e ela acordava toda detonada. Cansada, suada, medo, era um terror para ela. Aí eu falei com ela, então vamos trabalhar aqui. Aí nós fomos até na infância dela. Quando ela tinha 4 anos de idade, o tio dela pegava ela pelas pernas, levava ela igual uma cisterna, que levava ela na boca da cisterna para brincar. E trazia ela de volta. Só que ela via água lá no fundo e ela sentia um terror quando ele fazia isso. Nossa. Só que ele achava que estava brincando com ela. Aí eu falei, tá aí o problema. Aí fiz uma ministração nela, nunca mais ela sonhou, acabou. Olha só. Entendeu? Tem que descobrir a raiz, né? E só para reforçar aqui, a gente não está falando de nenhum tipo de misticismo, né? Não, porque, lógico por exemplo, não. quando eu não era convertida, um tempo atrás, eu tinha um livrinho que falava interpretações dos sonhos. Foi ótimo você falar sobre isso aí. E aí eu dormia com o livrinho do lado da minha cama. Qualquer coisa que eu sonhasse, eu ia lá no livrinho. Ah, cobra significa isso. Você sonhar com tal animal significa isso. E a gente não está falando sobre isso, né, pastor? A gente está falando sobre revelação de Deus. Isso, eu ia falar justamente isso. Para você que está nos assistindo, talvez assim, sonhos, eu vou entrar na internet e vou saber, eu sonhei com lagarto, o que significa isso? Não é disso que nós estamos falando, né? Você vai encontrar muito disso na internet, livros sobre sonho, interpretação de sonho. Não faça isso, tá bom? Porque nem Freud foi quem estudou sobre essa questão do sonho, foi quem escreveu as primeiras coisas sobre os sonhos, ele tinha essa interpretação, essa visão. De que sonhou com um rato significa isso. Sonhou com isso, não faça isso. Nós estamos falando aqui de sonhos de Deus, de revelações divinas. Se você teve um sonho e esse sonho está te perturbando, ore a Deus, peça para o Senhor para que Deus traga o discernimento, o entendimento disso. Muitas vezes os sonhos que Deus permite que a gente tenha é para você orar, para você interceder.